graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Nasceu Jesus. Ó Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, desesperados, angustiados, sofridos, precisando do teu calor, do seu colo, agora e na hora da nossa vitória, sobre a morte, sobre a dor, sobre todas as dificuldades da vida. Que assim seja. Amém. Bom dia, pessoal, na força da espiritualidade aí, nos braços de Maria, se sentindo filho e amado e protegido por ela nesse dia. Ela que nos traz o consolo, intercede também por cada um de nós diante das dores, dos sofrimentos, dos mais diversos tipos que possamos estar enfrentando. Mês de outubro, mês de Nossa Senhora da Aparecida, um mês cheio de espiritualidade, onde eu e aqui a Voz do Além estaremos também falando sobre essas energias. E se você deseja agendar uma consulta comigo, eu sou Fábio Ricardo, médium espiritualista, 11 93262 6446, redes sociais @Fábio Ricardo Médium. Então, é só entrar em contato e agendar a sua consulta. Bom dia, Voz do Além. Bom dia a todos. Quando a gente fala de Maria, a gente também está falando de um arquétipo de amor, de proteção, não é isso? Exatamente. E dentro disso, a gente vai falar hoje, o tema são os caminhos da alma e como que o oráculo acaba trazendo crescimento espiritual para você, para a pessoa, né? Então, por exemplo, o oráculo, ele é uma ferramenta que traz um conforto espiritual também, uma proteção, não é isso? Sim. Nós temos como oráculo, eu acredito que já falei para vocês, existem as ferramentas oraculares, existe o oráculo que é a própria pessoa, tá? Então, assim, eu sou um oráculo quando não tenho ferramenta, porque ali eu posso estar tocando em algum objeto, eu posso estar num local para canalizar energia, eu posso, de repente, fazer uma leitura segurando nas mãos de uma pessoa. Então, assim, eu me torno o oráculo. Ok? Então, o oráculo é um caminho onde você tem as cartas, I Ching, Búzios, tarô, você vai ter ali a hidromancia, seromancia, borra do café e muitos outros. Tem também a geomancia, que é a leitura na terra, né? Vamos dizer dessa forma. E muitos outros, se formos buscar. Tem a quiromancia, que é a leitura do fogo também. A quiromancia, que aí já é a própria mão, né, como elemento revelador. Mas temos mais oráculos que nós não damos conta. Quando nós falamos, por exemplo, de Maria, Maria é um oráculo, tanto que existe, até pelas cartas, um oráculo que ele é baseado em vários santos, tá? Então, é algo que, se você olhar para Maria como um oráculo que te traz a paz, já é um bom caminho. O conforto, tá? Ou o momento do desabafo, porque é tudo isso que acontece diante de uma consulta, quando você está diante de um tarólogo, de um cartomante, não importa, né? De um oraculista de modo geral. Então, tanto nesses aspectos de ferramenta, tanto nessa questão da espiritualidade, assim como num terreiro, a pessoa vai lá e tem ali, Oxum está ligado a energia de Nossa Senhora Aparecida. Se você vai e tem ali
uma entidade manifestada, tem ali um orixá manifestado, ele é o oráculo, ele é aquele que revela para a tua vida. Então, são várias as possibilidades dentro do caminho do oráculo, que traz sim um bom conselho, dependendo daquele que esteja ali utilizando dessa ferramenta ou sendo essa própria ferramenta. Porque nós sabemos que, ainda que seja algo que a gente entende como um valor, tem o seu valor, a gente precisa viver, né? A gente precisa trabalhar. Então, é cobrado, mas a gente também sabe que tem caminhos de pessoas que trabalham simplesmente focado, não está preocupado com a tua vida, né? O que vai acontecer ou deixar de acontecer, só que está visando o lado do dinheiro ali. Mas o oráculo, sim, é uma ferramenta maravilhosa de autoconhecimento, onde até mesmo você, diante de buscar uma resposta, olhar para o céu, pode ver ali, diante de uma nuvem, uma resposta que você vai entender como a resposta para você. Uma trombada, né? Às vezes você vai entender o que isso pode significar. O importante é o questionar, é você estar sempre buscando. É graças aos grandes filósofos que nós temos desde a antiguidade, de questionar toda e qualquer situação que existem hoje, né, dentro. A filosofia começou primeiro, depois veio a ciência, né, com isso. Por quê? Por que está dando dor de cabeça? Por que está dando dor de barriga? E aí essas coisas vão se somando. Os filósofos também vêm com todo aquele caminho matemático. Então perceba que o oráculo, ele é aquela questão do como eu pergunto, por quê? O que está acontecendo? Como eu posso resolver tal situação? Esses questionamentos sendo feitos aos oráculos e sendo bem ali orientado por quem esteja manipulando, com certeza sempre vai ser um excelente caminho. Como você falou de respostas, vamos fazer os 3 montinhos para quem está buscando uma resposta aí para o dia? Vamos aqui, peguei aqui o tarô de Marsella, tá, gente? Então vamos aqui embaralhar um pouquinho, vamos colocar um montinho 1, 2 e um montinho 3. Então você que está aí do outro lado, vibra e pensa, né? O que o oráculo tem hoje, nesta quarta-feira, para trazer para você. Tá? Pensa, qual montinho que você deseja? Montinho 1, montinho 2 ou montinho 3? Vamos pegar já do montinho 1. Montinho 1 temos a carta da força. Hoje fala de sabedoria, de conhecimento, de não fazer força, nem mesmo para não fazer força. Deixa as coisas acontecerem com sabedoria, é claro, mas deixe as coisas acontecerem. Todo e qualquer desafio não tem que ser utilizado força, e sim aí a sabedoria. Quem escolheu o montinho 2? Vamos lá? Carta da temperança. Importante, calma nesse momento, autoconhecimento, reflexão, equilíbrio diante das coisas que você possa ter no dia de hoje. É um dia que é para trazer paz, então busque a paz, que essa paz, com certeza, a espiritualidade lhe dará. Montinho número 3, aqui, carta da justiça. Situação, às vezes, pode pesar. Justiça é uma palavra que pesa, essa carta tem o seu peso. Não é à toa que também é representada ali com uma balança em suas mãos e a espada na outra. Então, é algo que você precisa entender e mediar conflitos que possam haver dentro de você ou mesmo lidar, né, de uma forma bem sábia com conflitos que possam surgir no seu caminho. Então, essas foram as nossas leiturinhas das energias para esta quarta-feira para você. Quando a gente fala de Maria, Nossa Senhora, a gente está falando do amor, da paz, da tranquilidade. E dentro do tema de hoje, os cuidados com a alma e o que o oráculo pode trazer, o que acontece, né? Tem até um meme, principalmente para a mulher e para o homem serve também, mas mais assim, a mulher diz assim: ele disse para mim
que ia me colocar num vestido de noiva, mas acabou me colocando numa camisa de força. Dentro desse meme, quando as pessoas fazem principalmente a pergunta objetiva para você, que você responde todos os dias, elas sempre querem saber sobre a vida de um terceiro. Ela quer saber se o relacionamento do ex com o atual vai dar certo, e você sempre fala: deixa a vida dos outros para lá, senão você vai ficar na camisa de força. É isso aí, gente. Perguntas objetivas ou dentro de uma consulta é muito importante uma questão ética, tá? É meu ex-namorado, eu quero saber se tem chance de eu voltar. Tudo bem. Até aí essa pergunta é válida. Meu ex-namorado está casado com outra pessoa e eu quero saber se ele gosta ainda de mim, se tem caminho comigo. Deixa ele para lá, deixa ele, sabe? Tudo bem que você está inserida nessa pergunta, mas é bom deixar para lá. Mas ainda assim você pode fazer esse tipo de pergunta. Agora, quando a pessoa pergunta: eu quero saber quanto tempo vai durar o relacionamento que o meu ex-namorado ou que fulano está tendo com ciclana ou ciclano, quanto tempo vai durar, se isso vai demorar muito? Eu sempre falo, da vida dos outros diz respeito à vida dos outros. Então a gente precisa ter essa ética. Quando você vai fazer uma pergunta aos oráculos, você precisa se colocar na pergunta. Então, sempre ter esse princípio. Nunca saber, mas eu quero saber porque é meu filho e tudo bem. Tudo bem. Então, mãe pode procurar saber de filho. Ex-mulher não precisa ficar sabendo da vida do ex-marido ou do ex-namorado ou coisa parecida, do relacionamento que ele está tendo com outra pessoa. Tá? Salvo você se colocar dentro dessa pergunta. Existe chance dele ficar comigo ainda? Ou ele realmente vai continuar com a outra? Aí é uma pergunta que bate na pergunta que envolve 3 pessoas, tá? Que é um diferencial onde pode parecer ali também, às vezes, uma questão de traição, né? Então, tem tudo isso. Mas eu sempre aconselho, perguntas objetivas devem você estar inseridas nesse seu questionamento. Ou seja, se a pessoa não quer ficar com uma camisa de força, ela deve cuidar da própria alma, da vida e deixar a vida dos outros para lá, não é isso? Exatamente. Olha, cuidar da nossa vida é algo que você sabe, todo mundo sabe. Tem as contas, tem aquelas situações bobas do dia a dia, se você vive num relacionamento, né? Ou se não vive, mas tem ali a família. Já tem tanta coisinhas ali que a gente precisa ajustar. Nós costumávamos falar isso em casa para os nossos filhos quando atingiam ali a idade de ter que começar a trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E a gente falava assim: bem-vindo ao mundo dos adultos. Porque a adultização, vamos dizer assim, que é muito falada hoje em dia em relação às crianças, ela é algo que vai chegar num determinado momento. Então, nós não precisamos fazer isso com nossas crianças. Mas quando chega, eles sentem, né? A gente sente, a gente sabe que, caramba, e agora? Eu quero ter, na minha época era um talão de cheque, né? E tem como ter responsabilidade em relação a isso para poder ter. Então, tem que, não só porque ficou adulto, mas tem que ter maturidade. E nos relacionamentos, nas perguntas feitas aos oráculos, é sempre muito importante. Se você quer fazer a sua pergunta, é o 11 932 62 6446. Quando a pessoa faz a consulta com você, seja a de pergunta objetiva, a de 30 minutos, a de 60 minutos, a hidromancia fala de vidas passadas até o momento atual e você faz um link dos problemas da vida passada com o de hoje. Dentro das cartas, as cartas mostram que um ciclo se encerrou? Porque assim, muitas vezes, até eu que estou de fora, lendo a pergunta para você, eu já percebi que o ciclo se encerrou, a pessoa percebeu, mas ela quer continuar.
A carta, quando você está fazendo a leitura, a carta mostra de novo, frisa para a pessoa? Olha, ela às vezes não é nem a pergunta que ela está fazendo, né? Ah, meu ciclo terminou, mas ela está fazendo ali uma pergunta sobre essa continuidade, essa volta. E a carta ali dentro do jogo, é por isso que eu falo, não é uma cartinha, tá? Mas dentro do jogo, o posicionamento dessas cartas, tá? Elas sim, elas apontam se isso já terminou ou não. É muito importante ressaltar que antes de abrir o baralho, quem faz pergunta objetiva comigo sabe muito bem disso, eu respondo a situação antes e abro o jogo. Quando eu abro o jogo, eu falo assim, ó, tá aqui, ó, o que eu falei lá tá vindo aqui, né? Tá mostrando e realmente acaba mostrando que foi um fim de ciclo. Isso significa que a pessoa vai desistir? Não, infelizmente. Às vezes a pessoa vai sofrer, né? A vida é nessa angústia de reviver aquele relacionamento que já teve seu fim de ciclo. É tão doido, gente, essa questão do apego, né? Que tem pessoas que, vamos supor, que é a sua maioria, então vou usar isso como exemplo. No relacionamento, o marido foi embora, está lá vivendo a vida dele, numa boa. Ela já conseguiu alguém, está vivendo o relacionamento, mas não consegue se desprender do relacionamento passado. Diz que eu amo aquele que foi. Esse, eu acho que ele é responsável, ele é um homem sério e tudo, mas parece que aquele movimento de ter que lidar com as situações de traição, de conflitos, move muito mais os sentimentos de uma pessoa para se apegar do que o fato de encontrar um homem sério, uma mulher séria, né, que esteja ali pronto para o que der e vier. Então, existe sim muitos casos assim. Acontece dentro das perguntas objetivas que você responde, porque quando é a consulta de 30 minutos ou de 1 hora, você está ali frente a frente online com a pessoa, por videochamada. Mas dentro das perguntas objetivas, é muito engraçado quando a pessoa fala assim, olha, eu tenho que fazer uma pergunta para você, mas eu não sei o que perguntar. Aí a pessoa manda 5, 6, 7, 8, 10 áudios, que dá até aflição de ouvir. Dá, gente. E aí você indica para a pessoa fala assim, olha, ouve meus áudios e fala para mim que pergunta que eu tenho que fazer? Tem sim. E eu sempre digo, nós como... É o mesmo que dizer assim, você vai ao médico e aí o médico pergunta, em que posso te ajudar? Não sei, doutor. O senhor vê aí, por favor, o que eu estou precisando? Ué, mas você não disse o que você tem, né? Eu também não sei, doutor, mas o senhor não é médico? O senhor descobre. A mesma coisa acontece com a gente. Tem pessoas que acreditam que a gente tem que adivinhar a pergunta que ela quer fazer. E isso não é cabível, tá? O oráculo, ele responde perguntas. Eu posso fazer perguntas sobre pessoas que estão na mídia, porque são pessoas que são populares, né? Vamos dizer assim. Então, elas têm aí essa abertura para a vida. Agora, quando você quer fazer uma pergunta e não sabe como fazer, tá? É importante que você repense. Aí eu costumo dizer assim para a pessoa, depois de ouvir aqueles 6 áudios, onde não tem uma pergunta, a não ser como que eu devo perguntar, aí eu tento entender, ó, você de repente está querendo saber disso, se está no teu caminho, se você deve dar a chance, aí vai variar, dependendo da narrativa dessa pessoa, tá? Mas é muito importante você formular uma pergunta de uma maneira bem clara, sabe? Ser específico não é falar vida amorosa, vida financeira, até porque uma pessoa que não está com ninguém não tem vida amorosa. Então, é importante dizer, estou solteira, gostaria de saber se existe a possibilidade aí de eu encontrar alguém nos próximos meses, porque a leitura dá um caminho aí médio de 6 a 1 ano, dependendo da ação de cada um. Então,
nesses aspectos é muito importante você formular a pergunta. Tem gente que fala, quero que você veja o meu financeiro. E aí você vai perceber que não tem a ver com se ela vai receber um dinheiro ali ou não. Ela está querendo saber sobre a questão da aposentadoria ou sobre uma pensão, né? E então a pergunta tem que estar ali. Nós não temos ali como adivinhar exatamente o que você quer. Tem gente que fala assim, vê para mim no geral. O geral é amor, é família, é consulta. Aí você tem que marcar uma consulta de 30 minutos ou 1 hora. O legal da sua, seja nas consultas por videochamada ou na pergunta objetiva, que as suas respostas sempre têm um direcionamento, né? Só que tem aquela pessoa que tem crise de ansiedade. Você manda um áudio de 3, 4 minutos com direcionamento e a pessoa volta e coloca assim, é sim ou não? O que acontece com essas pessoas do sim ou não que tem... Eu acho não tem que paciência de saber. É importante entender que toda leitura, tá, ela é assim, a gente dá esse prazo das coisas acontecerem, como eu falei, cada um é cada um. Tem gente que quer saber se fulano me ama, sim ou não. Gente, às vezes é um sim diferente. E a pessoa, não, ele não me ama, porque ele não usa aliança, porque ele não faz isso, porque ele não faz aquilo. Aí vem com essas questões. Não tem como você só responder sim ou não. Às vezes eu esbarro por caminhos aí das mídias sociais de pessoas fazendo perguntas lá e a pessoa, sim, não, sim, talvez, não sei. Gente, não faz isso com você. Você está se permitindo a situações que a vida não é só sim, sim, não, não, não. Tem um caminho para se chegar a tudo isso. O caminho de quem vê, o caminho de quem vive, né? Cada situação, seja no emprego, seja... Gente, qualquer coisa. Não basta um sim ou não. Tem caminho? Sim, tem caminho. Mas tem o complemento disso. Até tem um jogo que eu tiro que é muito para dar conselho só. Então é assim, são 3 cartinhas, tá? Então eu faço ali como um bom professor que fui, é algo que eu coloco sujeito, verbo e complemento. Ou seja, a pessoa, no momento, a ação que ela tem que tomar e o complemento ali. Né? Que é esse joguinho aí das 3 cartinhas que tira ali para poder dar um conselho para a pessoa num determinado momento. Então, assim, é muito importante esse conselho de uma forma mais ampla, tá? E com sabedoria, né? Para poder ajudar a você que está fazendo a pergunta. Bom, então, resumidamente nesse programa, você pede para a pessoa usar o oráculo com sabedoria, fazer as perguntas com sabedoria e não querer colocar a camisa de força, né? Usar mais o auto-amor, não é isso? Gente, estar na busca, né, de respostas do teu caminho é algo que para muitos vai ali bater tudo certinho. Eu recebo vários depoimentos, para outros não bate ali tanto, porque a gente tem a capacidade de mudar mediante a nossa ação e a falta de ação para determinadas questões. Então, dentro desse aspecto, é muito importante ter paciência, saber como lidar com os seus questionamentos e lembrar, o oráculo é uma bússola que norteia aquilo que está no inconsciente do coletivo. No entanto, a ação parte de você, que vai fazer essa diferença na tua vida. Mas o oráculo ele não vai resolver o seu problema. Ele vai te nortear para que você possa ter atitudes para isso. Isso acontece muito. Ai, Fábio, me ajuda, eu não estou vendendo nada, está tudo muito difícil. A gente abre o jogo lá e vai ver o que está acontecendo e vai falar. Aí casa ali das coisas, dependendo do cliente, que às vezes são clientes de anos, tá? E a gente fala, olha, desde lá de trás eu falo para você
que você tem que cuidar dessa questão espiritual de vocês. E aí não consegue, fica mais difícil. Bom, estamos chegando ao finalzinho aí do nosso programa. Se você deseja agendar uma consulta comigo, 11 93262 6446. Fábio Ricardo Médium, e você pode agendar sua consulta de 30 minutos, de 1 hora, fazer suas perguntas objetivas. Eu e ali a Voz do Além estaremos sempre juntinhos com você. Lembrando, às 20 horas costumamos estar também fazendo live. Então segue os nossos perfis para receber a notificação. Saúdo a todos com Namaskar, pois o Deus que habita em mim, saúdo o Deus que habita em cada um de vocês. Paz eterna e muita luz. Até a próxima.